Você está jantando em Paris com a barriga cheia de sopa francesa de cebola e a boca cheia de soufflé de chocolate. Ok, chega desse sotaque ruim. O garçom se aproxima, perguntando como estava sua refeição, e de boca cheia, você faz uma expressão de satisfação e faz o gesto norte-americano de "Ei, ok". Você espera ver felicidade no rosto do garçom, mas ele olha para você com irritação. Bom, acontece que fazer um círculo com o dedo indicador e o polegar não significa ok em alguns países. Na França significa zero ou sem valor. Em vez de elogiar a comida deliciosa, você a considerou horrível. Opa! Na Venezuela, Turquia e aqui no Brasil, é um gesto de mão que você também não deve usar. Nesses países, esse é um sinal que deixará qualquer pessoa ofendida. Já disse o suficiente. Então apenas ofereça o seu maior sorriso e espere até terminar o que está em sua boca para agradecer. Em todo o mundo, dar um joinha é visto como uma coisa positiva. É a expressão de que você gostou de algo e de que tudo está bem. Em partes da Itália, África Ocidental, Irã e Grécia, porém, carrega o estigma de ser um gesto incrivelmente ofensivo. Ao visitar a Malásia, você usa este dedo para apontar para as coisas. Portanto, da próxima vez que tentar pegar uma carona nesses países, reconsidere esticar o polegar para uma carona. Você pode nunca obter o que deseja. Tentar pedir 2 de qualquer coisa ou mostrar a alguém o símbolo da paz no Reino Unido, Austrália ou Nova Zelândia não tem problemas, contanto que você não esteja com a mão do lado errado. Faça este gesto errado e você estará fazendo um sinal muito ofensivo com a mão, o que não vai fazer com que você ganhe muitos amigos. Portanto, certifique-se de que quando estiver com os dedos indicador e médio apontados para cima em forma de V, a palma da mão esteja voltada para fora e você se divertirá muito. A reverência é muito usada nas culturas do leste asiático para cumprimentar uns aos outros e a convidados. Quanto mais profundo for o arco, mais respeito você está recebendo. Felizmente, a maioria dos japoneses não espera que os estrangeiros entendam a etiqueta da reverência imediatamente. Eles geralmente aceitam um aperto de mão ou um aceno de cabeça, mas conhecer e praticar sua etiqueta de reverência antes de ir para o Japão impressionará todos os habitantes locais. Usar o dedo indicador é considerado falta de educação em vários países europeus, latino-americanos e africanos. É particularmente rude na China, Japão e Indonésia apontar para uma pessoa. O gesto pode ser interpretado como se você estivesse apontando alguém para culpar ou insultá-lo. Se você pedir informações nas Filipinas, pode ficar coçando a cabeça, se perguntando para onde elas estão apontando. Não se assuste, os habitantes locais usam os lábios em vez de levantar as mãos. Em caso de dúvida, onde quer que você esteja no mundo, apenas gesticule em direção a uma pessoa ou local usando toda a sua mão. Você pode pensar que esticar o dedo mínimo faz você parecer sofisticado, mas na China isso é ruim. Esse gesto é o mesmo que apontar o polegar para baixo e significa que algo está te deixando infeliz. Ao tirar fotos com outras pessoas, você quer ser respeitoso e não quer fazer gestos obscenos com as mãos. 2 gestos a evitar, em particular, são esticar apenas o dedo mínimo e apontar para algo com um objeto sujo, como um garfo ou hashi usado. Agora, é divertido comer com os hashis, mas você pode acidentalmente causar uma ofensa se os apoiar na mesa do jeito errado. Quando estiver na China, Coreia do Sul ou Japão, não cometa o erro de enfiar os hashis na vertical em uma tigela de arroz. Isso é considerado má sorte. Se você tiver que soltar os seus hashis, simplesmente coloque-os na lateral ou atravessados sobre a tigela. Da mesma forma, quando comer na Coreia do Sul ou na China, não peça a ninguém para lhe passar comida. Nesses países, você tem que entrar na ação e pegar a comida que deseja, e você não vai ofender ninguém se pegar o último pedaço. Em alguns lugares, é aceitável assoar o nariz enquanto se está à mesa de jantar. Nem todos nós estamos preparados para as cócegas repentinas no nariz, mas contanto que você se desculpe e se afaste, está tudo bem. Exceto se você estiver de férias no Japão, China ou Coreia do Sul, onde as pimentas podem fazer seu nariz corar muito rapidamente. Nunca assoe o nariz em público. Se você precisar limpar suas narinas, considere deixar a mesa e assoar o nariz no banheiro, ou se esconder de qualquer outro observador enquanto faz em silêncio. É considerado rude e anti-higiênico para as pessoas ao seu redor. Sempre use um lenço de papel, não um lenço de pano, e jogue-o fora após o uso. Fiji é um dos principais destinos do mundo. Praias lindas e pessoas simpáticas. Passando suas férias nessa ilha, você certamente encontrará alguns fijianos locais que vão querer apertar sua mão por um longo tempo. É comum segurar sua mão durante todo o tempo em que estiver trocando saudações, não importa quanto tempo.
Você também deve ter cuidado para não se afastar muito rapidamente. É considerado muito rude terminar o aperto de mão abruptamente. Se você estiver na Índia, junte as mãos em vez de apertar a mão de uma pessoa. Segurando as mãos em forma de oração, incline ligeiramente a cabeça para baixo e cumprimente a pessoa com Namastê com as mãos perto do peito. Cruzar os braços não significa nada na maioria dos países. Talvez você esteja com frio, entediado ou apenas se sinta mais confortável assim. Na Finlândia, porém, é provável que envie o tipo errado de mensagem. Cruzar os braços significa grande desrespeito. O povo finlandês vê isso como um sinal de arrogância e desafio. É feito principalmente para dizer às pessoas ao seu redor que você está procurando encrenca. Caramba, hein? Essa linguagem corporal será considerada um desafio, então é provável que você seja confrontado se a fizer. Especificamente, evite cruzar os braços de frente para as pessoas. Você não quer causar problemas se estiver por lá curtindo suas férias. Pode ser tentador apertar a mão de uma pessoa assim que você a encontrar na Rússia, mas se for em uma porta, esqueça. Não é o fim do mundo se você esquecer esta regra simples, mas alguns russos consideram que é muito azar. Passe completamente pela porta antes de estender a mão para uma saudação. Isso se aplica a restaurantes, residências, lojas e praticamente qualquer outro lugar que você possa imaginar com uma porta. Evite esse simples erro e você evitará alguns problemas e má sorte. A cabeça é a parte mais sagrada do corpo na Tailândia. Portanto, dar tapinhas na cabeça de qualquer pessoa pode ser visto como uma ofensa séria. Nos Estados Unidos e alguns outros lugares, afagar ou bagunçar o cabelo de alguém é uma forma de brincadeira ou mesmo uma indicação de que alguém fez um bom trabalho. Mas na Tailândia, é melhor manter as mãos longe da cabeça das outras pessoas para evitar desrespeitar ou fazer com que se sintam impuras. Também é aconselhável não apontar com os dedos dos pés, pois os pés são considerados a parte mais suja do corpo. Relaxando nas férias, a última coisa que você quer fazer é insultar as pessoas. Olhar para o seu relógio no meio de uma conversa pode ser considerado extremamente rude no Oriente Médio. Parece que você está com pressa de se afastar da pessoa com quem está conversando. Mesmo que você tenha um compromisso marcado, não quer ser rude. Deixe a conversa seguir seu curso natural antes de verificar a hora. Na cultura árabe, uma vez iniciada a comunicação, ela deve levar o seu tempo. Nunca use o gesto de parar com a palma para fora e dedos para cima na Grécia. Você pode não gostar do resultado se fizer isso para um local. Esse gesto é um grande insulto aos gregos, um estigma que remonta aos tempos bizantinos. Da mesma forma, na Coreia do Sul, não chame um táxi ou acene para alguém na sua direção com a palma da mão voltada para cima. Se fizer isso, você pode ficar preso lá por horas. Acenar com a mão assim é como os coreanos chamam seus cães. A maneira correta de assinar é esticar o braço com a palma da mão voltada para baixo e mover a mão para cima e para baixo verticalmente. Essa não é a única coisa a se ter em mente na Coreia do Sul. Se alguém mais velho do que você oferece uma bebida, a etiqueta apropriada é recebê-la com as duas mãos e, em seguida, virar a cabeça para longe ao tomar o primeiro gole. É uma demonstração de respeito, e respeitar os mais velhos é levado muito a sério na Coreia do Sul. Vamos falar da minha turnê mundial. Estamos indo direto para a Europa. Vamos começar nossa viagem na Grécia, um lugar com milhares de anos de história. Mas nos dias atuais, ainda existem lá ruínas antigas que estão sendo cuidadosamente preservadas, e elas são um passeio interessante. O aeroporto de Atenas tem um museu com artefatos antigos, e aqui está como o antigo e o moderno coexistem lá. Essa é a vista da Acrópole, direto de uma rua comum. Um espartano percorrendo as ruas da Grécia. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um edifício moderno construído sobre ruínas. Os visitantes podem ver as ruínas pelo vidro. A Grécia também é muito conhecida por seus gatos que perambulam pelas ruas em todos os lugares. Esse usuário avistou um gato que estava de guarda no Banco Nacional da Grécia. Hoje em dia, todos tentam reduzir o uso de plástico. Alguns usam canudos de papel e outros usam de vidro, mas esse café na Grécia teve a ideia de usar macarrão como canudo. Não sei se é meio esquisito ou genial. Outro usuário foi a um restaurante no norte da Macedônia e ficou perplexo quando serviram fatias de pizza sobre waffles. Vitória dupla, um lanche que vale por 2 e nenhum desperdício. Na Romênia, as máquinas de venda automática parecem ser algo de destaque. Esta, por exemplo, é uma máquina com presunto. E aqui está uma máquina melhor, ela vende caixas de ovos. Ovos mexidos, provavelmente.
A Europa é um lugar onde o antigo e o novo coexistem, e essa combinação é hipnotizante. Vou te mostrar. Esse usuário do Reddit compartilhou uma foto de uma quadra de basquete moderna espremida entre paredes de 700 anos de idade na Croácia. E aqui está uma foto de dentro de uma marcearia. Olha essas colunas antigas. Problemas modernos exigem soluções modernas. Esses semáforos iluminam o chão para que as pessoas que estão olhando para seus telefones percebam quando a cor muda. A Itália é uma obra de arte com milhares de anos de história. Tem um monte de coisas para te mostrar. Algumas ruínas datam de milhares de anos atrás e muitas são preservadas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um lobby de um hotel que tem um piso de vidro para que as ruínas ficassem visíveis. E esses são os corrimãos de um Airbnb. Até mesmo a sinalização de rua é uma obra de arte na Itália. Veja esta aqui. Outro usuário do Reddit compartilhou ainda mais coisas, mostrando uma foto de um supermercado que está localizado em um antigo teatro em Veneza. Outro usuário adicionou mais uma foto daquele supermercado. Já que estamos falando de supermercados, aparentemente os animais de estimação são permitidos lá. Há até mesmo carrinhos especiais para carregá-los. As cidades têm séculos de existência e há algumas ruas estreitas, portanto os veículos do correio têm que se ajustar para caber nelas. Aqui está um deles. Algumas cidades têm canais ou estão localizadas em ilhas, por isso os barcos são importantes. Este é um barco na ilha de Murano. A Europa está repleta de países. A cidade de Basileia, na Suíça, está localizada bem na fronteira com a França e a Alemanha. Portanto, o aeroporto tem 3 saídas. Você pode sair a pé para a França, Alemanha ou Suíça. Vamos para a Alemanha, então. Olha, há um semáforo com uma garota andando de camelo. As razões são um mistério para mim, porque os camelos não são realmente uma coisa alemã, mas é fofo. Aqui está outro semáforo único, com Karl Marx, um famoso filósofo alemão. De volta às máquinas de venda automática desconcertantes. Na Alemanha, você pode encontrar máquinas com salsichas. Hamburgo é a maior cidade portuária da Alemanha. Há um rio que a conecta ao Mar do Norte. Não é à toa que existe um McDonald's até num barco. Veja o design dessa água mineral que está sendo vendida nos Alpes suíços. Um usuário do Reddit trouxe uma lembrança da França. São canetas em forma de baguete. Olhe para essa casa estreita na Espanha. Fico me perguntando como será por dentro, mas infelizmente o usuário do Reddit só mostrou como ela é por fora. Em Portugal, as torres de telefonia celular são disfarçadas de árvores. E esse é um ônibus que pode andar nas estradas e depois se transformar em um barco. Um usuário do Reddit viu portas em Londres que têm maçanetas no centro. Parece super esquisito, mas pelo jeito a maçaneta não gira e existe apenas para puxar a porta fechada. E a parte de metal com a fechadura tem uma pequena maçaneta na parte inferior. A Europa é um lugar histórico. Essa caixa de correio tem a marca de um rei que governou há mais de um século. Antigamente, as cabines telefônicas vermelhas eram muito procuradas. Agora, cada pessoa tem 1 ou 2 telefones celulares, nem tanto assim. Portanto, as cabines estão sendo usadas de maneiras diferentes. Esta, por exemplo, é uma loja de consertos de smartphones. Luxemburgo é um país pequeno, mas rico, espremido entre a França, a Alemanha e a Bélgica. E eles têm máquinas de venda automática de baguetes. Vamos para o norte, primeiro para a Holanda. Os fazendeiros colocam uma placa com um QR Code por meio do qual as pessoas podem pagar para colher flores. E aqui está uma instalação estranha que um cara do Reddit viu. Na Dinamarca, em Aarhus, cidade fundada pelos vikings no século VIII, é possível encontrar semáforos com os vikings. Algumas latas de lixo no metrô sueco têm um espaço separado para latas. As pessoas em situação de rua podem pegá-las e trocá-las por dinheiro. Há uma estátua gigante de um alce prateado na Noruega. E essas são placas de banheiro retratando renas. Aparentemente, o povo finlandês é tão educado quanto o canadense. No ônibus, eles têm um botão para agradecer ao motorista. Um usuário do Reddit percebeu uma estampa de guaxinim em um assento de ônibus. Todos nós conhecemos os cavalos de balanço. A maioria de vocês provavelmente teve um quando era criança. Bem, os pequenos finlandeses brincam com alces de balanço. Muitas pessoas vão à Islândia na esperança de ver a aurora boreal. Um cara do Reddit mostrou sua experiência em um hotel que tinha, no telefone, um botão especial para acordar os hóspedes quando as luzes aparecessem no céu. Os lituanos às vezes colocam carros policiais falsos nas laterais da estrada para combater o excesso de velocidade. A Europa tem sido governada por reis e rainhas durante séculos. Ainda hoje, muitos países, como Reino Unido, Holanda, Espanha, Dinamarca, Bélgica e outros, têm monarcas.
Portanto, não é de admirar que existam centenas de castelos espalhados pela Europa. A Polônia não tem nenhum monarca hoje em dia, mas ainda tem 500 castelos. Aqui está uma placa alertando para os fantasmas por ali. Em Wrocław, todos os marcos têm uma maquete para que as pessoas com deficiência visual possam tocá-los e conhecê-los. Há também uma estátua de Darth Vader em uma cidade polonesa. Na realidade, trata-se de uma estátua de um magnata polonês que supervisionou a construção de um porto. Mas de vez em quando os habitantes locais vestem a estátua com um traje de Lord Vader. Essa placa na Polônia proíbe especificamente que bicicletas, tratores e cavalos andem em uma rodovia. Em alguns lugares, há uma linha na calçada para ajudar as pessoas que estão caminhando e olhando fixamente para seus telefones. E agora viajaremos pelo Atlântico, rumo à África. Essa é a Duna 7, na Namíbia, a 7ª maior duna do mundo. É tão alta quanto o Empire State. Um usuário da internet compartilhou essa foto. Alguém na Tanzânia inventou uma penthouse no topo do prédio. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que é um hotel. Ainda não explica esse telhado, mas deu para acreditar. Super. Talvez seja marketing. Os motoristas em Moçambique devem ter cuidado e estar atentos aos elefantes. E isso é uma placa da África do Sul. Cuidado com os pinguins. E outra placa informa sobre latas de lixo à prova de babuínos. Portanto, os babuínos são os macaquinhos da África do Sul. Árvores ao longo das estradas não são surpresa nenhuma, mas essa é uma palmeira do Marrocos. Ela cresce atravessando várias varandas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um cavalo em Israel voltando para casa em uma área urbana. Encontrar cavalos na cidade é algo relativamente comum no país. Um hotel na Turquia serviu um favo de mel inteiro no café da manhã desse cara do Reddit. É sua primeira viagem ao Egito e seus novos amigos o convidaram para almoçar. A comida parece um pouco sem graça, então você decide colocar um pouco de sal e pimenta. Não dá para ver esses temperos na mesa, então pede ao anfitrião e percebe que todos estão chocados. Acontece que se trata de um grande insulto para o cozinheiro quando alguém quer mudar o sabor original do prato. Ele fez assim por um motivo, e querer acrescentar alguma coisa é como mostrar que a comida não estava boa o suficiente. Você está acostumado a fazer isso como um gesto gentil em todo o mundo, mas não dê gorjeta a garçons, taxistas ou funcionários de hotéis no Japão. É capaz que eles fiquem ofendidos porque já são pagos para fornecer um bom serviço e não há necessidade de dinheiro extra para torná-lo melhor. Se você realmente quer mostrar gratidão, apenas agradeça. Não há problema em dar gorjetas a guias particulares, empresas de turismo e intérpretes. Você pode colocar qualquer quantia que achar adequada em um envelope e entregar a eles. Se quiser impressionar seus novos amigos ou colegas japoneses, reserve um tempo para estudar a etiqueta dos hashis. Quando dominar a arte de segurá-los, lembre de não esfregá-los. As pessoas fazem isso para remover lascas. Então, pode parecer uma insatisfação sua com a qualidade do par que seu anfitrião lhe forneceu. Não os coloque verticalmente na tigela de arroz. O gesto pode ser visto como uma oferenda a algum falecido. Não balance os hashis no ar ou use-os para apontar para as coisas. Ambas as atitudes são consideradas muito rudes. O mesmo acontece com mover coisas com eles ou com a mão que os segura. Parece desrespeitoso. Além disso, é provável que você derrame coisas. Quando estiver na Itália, não peça cappuccino depois do meio-dia. Os habitantes locais não fazem isso, já que acreditam que o leite e a espuma transformam a bebida numa refeição e que não faz bem para a digestão. E mais, esteja preparado para desfrutar do seu café no bar e pagar antes mesmo de pedir. Primeiro é preciso pagar no caixa e depois mostrar o recibo ao garçom para pegar sua bebida. Você é um grande fã de chiclete? Bem, então talvez passe alguns apuros em Singapura. Usar, vender e importar chiclete é proibido por lá, e quem for pego pode ter que pagar vários milhares de dólares para fazer isso. A lei foi introduzida na década de 1990 para tornar a cidade mais limpa e manter a pontualidade dos trens rápidos. Quando foi lançado um novo sistema de trânsito, os passageiros grudavam chiclete nos sensores da porta do trem, causando sérios atrasos. Com as novas regras, esse problema foi resolvido. A política de não chiclete, juntamente com muitas outras regras estritas, ajudou a tornar Singapura uma cidade realmente limpa e requintada. Se você absolutamente não consegue imaginar sua vida sem chiclete, as autoridades locais recomendam substituí-lo por bananas. Quando alguém lhe pedir para passar algo em uma mesa na Bolívia, como o saleiro, não dê diretamente à pessoa. Entregue para aquela que está sentada ao lado, ela irá passando o objeto.
Se a pessoa que está ao seu lado pedir algo, da mesma forma não entregue diretamente. Quem estiver perto deverá ajudar. Essa etiqueta vem de uma superstição de que dar algo a alguém diretamente nas mãos traz azar. Pelas mesmas razões, você não deve estender a mão sobre a mesa ou se levantar para passar algo ou jogar para alguém. E não esqueça de manter as duas mãos na mesa quando não estiver comendo. Pode parecer que está tentando esconder algo se elas não estiverem visíveis o tempo todo. Quando você chega para uma refeição na Jordânia, os anfitriões talvez lhe deem um café árabe amargo como boas-vindas. Não fique com ele pelo resto da noite. É educado tomar rapidamente. Só quando todos terminam de beber é que as pessoas voltam a socializar. Ao passar o copo vazio para os anfitriões, certifique-se de balançar o pulso. Se passar sem balançar, significa que está pedindo mais um pouco. Não se apresse para comparecer pontualmente a um evento na Venezuela. As pessoas podem pensar que você é rude ou ganancioso. É educado chegar de 10 a 15 minutos atrasado. Os eventos programados para as 7 geralmente começam às 8 ou mais tarde. Uma história popular diz que na década de 1980, um repórter estrangeiro chegou a um evento de imprensa com mais de 1 hora de atraso. Ao perceber que a sala estava praticamente vazia, foi se desculpar com o anfitrião por ter perdido o horário. Este então lhe disse que ele havia sido o primeiro repórter a chegar. É curioso porque os relógios deste país estão oficialmente 0,9 segundos à frente do resto do mundo há anos. Você está planejando andar de ônibus na Irlanda em breve? Não esqueça de agradecer ao motorista pela carona ao sair. Você ouvirá a esmagadora maioria dos habitantes fazendo isso em voz alta, pois basicamente não é opcional. Escolha o presente com sabedoria se você foi convidado para uma casa no Vietnã. Não há problema em levar frutas, doces ou incenso. Acredita-se que os lenços sejam um símbolo de uma despedida triste e as ferramentas de corte um sinal de fim de relacionamentos. Portanto, não leve essas coisas. Embrulhe o presente em papel colorido e não opte pelo preto. Os habitantes locais acreditam que essa cor é um mau presságio. Ao apresentá-lo, segure-o com as duas mãos. E não se surpreenda se o anfitrião não abrir imediatamente. Isso é feito depois. Não deixe nada no prato na Índia. É um sinal de desrespeito pela comida que lhe foi servida. Ela é considerada sagrada no país e seria algo que incomodaria muito seus anfitriões. Então, lave e seque as mãos antes de começar a refeição. Não esqueça de elogiar o cozinheiro e espere o mais velho se levantar antes de sair da mesa. No sul do país, é comum servir comida em uma folha de bananeira. Você deve dobrá-la por cima quando terminar a refeição. Dobrá-la por baixo significa que não ficou satisfeito com o que obteve. Pode ser um bom começo de conversa em outro lugar, mas na Dinamarca não se gabe de suas conquistas. Os locais acreditam que todos são iguais. Então você não vai ouvi-los falar sobre suas carreiras, sucessos pessoais ou de como são especiais. E esperam o mesmo do seu lado. Se você está procurando um bom assunto, eles terão prazer em conversar sobre a grandeza do país. Os dinamarqueses são muito orgulhosos dele e de todas as suas maravilhas. Se você vai viajar para a Alemanha e planeja dirigir na famosa Autobahn, certifique-se de abastecer antes de pegar a estrada. Parar, estacionar, fazer conversões e dar ré nesta rodovia super rápida é ilegal. Sim, mesmo que tenha que parar por falta de combustível, será multado, pois deveria planejar melhor as coisas. E embora a Autobahn tecnicamente não tenha limite de velocidade, fique atento se estiver passando por áreas urbanas, como Frankfurt, Berlim e Munique, ou obras em construção e trânsito intenso. Haverá instruções especiais para esses pontos. Caso esteja planejando explorar o Chipre de carro, mate sua sede antes de ligar o veículo. Beber qualquer coisa, incluindo água, não é permitido durante a condução na ilha. Portanto, caso não resista a beliscar ou beber ao volante, prepare-se para pagar uma multa. Na Etiópia, você precisa pensar 2 vezes antes de escolher um presente para alguém. As pessoas de lá veem isso como uma dívida que terão que pagar no futuro. Então, se levar algo realmente caro, o destinatário terá que gastar muito dinheiro em um presente de retorno ou se sentirá em dívida com você. Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros.
Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias, ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima. Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista, e nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto, e não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma. É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com 8 vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes, e de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não às sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório, então eles serão descartados. Agora pergunte-se, você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa: não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa, e ao cair podem ferir você e outros passageiros. É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando acontece durante um mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima ideia.
Isso causa atrasos de 1 hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas, apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta. Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20.000 mAh. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar, mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto, eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último, não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim, e nunca tente pousar um avião sozinho. Não ria, não é brincadeira. Nos filmes costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto: o estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não piloto pousando um avião comercial de passageiros, só em filmes. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto.
As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto.
Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo, tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Você vai sair de férias? Duvido que tenha lembrado de levar alguns itens úteis, como um lápis de cera ou uma fronha de travesseiro. Reuni as melhores dicas de viagem para que suas férias sejam perfeitas. Caso tenha algum tipo de flexibilidade, esqueça a viagem de julho. Você não precisa viajar durante a alta temporada. É mais caro e há um grande fluxo de turistas. A melhor época para viajar é entre a alta e a baixa temporada. Na Grécia, por exemplo, é entre abril e maio e entre setembro e outubro. O clima já é, ou ainda é, ótimo, mas o número de visitantes é menor e as acomodações são bem mais baratas. Ao pesquisar voos, procure fazer de modo anônimo. Se você fizer isso no modo normal, os arquivos de cookies salvos rastrearão suas pesquisas e os voos mais baratos terão menos probabilidade de aparecer, já que você está pesquisando há algum tempo. Não se denuncie, sempre use o modo incógnito. Outro truque é escolher um país de origem e uma moeda diferentes, com uma taxa de câmbio melhor. Dessa forma, você pode comprar passagens em moedas diferentes que serão muito mais baratas. Ao comprar a passagem, crie uma conta de passageiro na companhia aérea com a qual você for viajar. As companhias aéreas lhe dão milhas e, quando suficientes, você pode obter um voo gratuito. Mesmo que você viaje com companhias aéreas diferentes, não deve perder uma oportunidade. E sim, não se desfaça de sua passagem aérea após a viagem, até que você veja que suas milhas foram lançadas em sua conta. Além disso, se você precisar cancelar uma passagem não reembolsável, simplesmente não apareça no dia da viagem. Caso algo aconteça e o voo seja cancelado, você receberá seu dinheiro de volta porque ninguém sabia que você não iria voar. Quanto à escolha dos assentos, se você viajar com alguém, não escolha os assentos próximos um do outro. Mantenha o assento do meio entre vocês, pois existe uma maior probabilidade desse assento ficar vago, a menos que o avião esteja cheio. Com sorte, vocês terão 3 assentos para vocês dois. Mas se surgir um vizinho, basta pedir que ele troque de assento com um de vocês e assim seguirão sua viagem lado a lado. A maioria das pessoas ficará feliz em trocar. Se o voo tiver uma escala longa, use-a a seu favor. Escalas de 6 horas não são legais. Muito tempo para esperar no aeroporto, mas muito pouco tempo para sair. Nesse caso, é melhor optar por escalas mais longas e usá-las para explorar a cidade antes do seu próximo voo. Se estiver reservando um hotel, sempre se inscreva no programa de fidelidade do hotel. Assim como no caso das passagens aéreas, não será prejudicial, mas você ainda será tratado como um hóspede especial. Além disso, ao fazer o check-in, peça uma oportunidade de fazer um upgrade. Você pode conseguir um quarto melhor pelo mesmo preço. E não se esqueça de informar o hotel se houver alguma ocasião especial, como lua de mel, aniversário, bodas ou qualquer outra coisa. Você provavelmente receberá alguns benefícios da equipe do hotel. Embora os sites de busca de hotéis sejam fáceis de usar, depois de escolher o hotel, ligue diretamente para eles para fazer a reserva. Os sites cobram taxas para publicar ofertas, portanto, tudo que aparece lá será mais caro. Ligue diretamente para o hotel para reservar um quarto e você conseguirá um preço melhor. Mas não se sinta limitado pelos hotéis. Os Airbnb são uma ótima opção e muitas vezes você pode conseguir lugares luxuosos com preços baixos. Além disso, se você não se importar com albergues, eles também podem ser divertidos. Você pode conhecer e fazer amizade com viajantes de outros países e talvez até mesmo se hospedar na casa desse novo amigo se algum dia for ao país dele. Agora vamos arrumar as malas. Em primeiro lugar, sempre faça uma lista de bagagem e mantenha-a em seu telefone. É difícil lembrar de tudo o que você precisa imediatamente, portanto, faça a lista alguns dias antes e adicione outro item sempre que se lembrar.
Dessa forma, você não se esquecerá de nada importante ao fazer as malas. Para colocar mais coisas em sua mala, enrole suas roupas. Assim, elas ocupam muito menos espaço. Enrole todos os shampoos e outras coisas que possam transbordar em uma touca de banho. Se algo vazar, tudo que estiver dentro estará protegido. Além disso, use necessaires ou organizadores. Eles ajudam a organizar tudo e economizam muito espaço. Aprenda a organizar suas coisas de forma eficiente. Uma caixa de tic-tac pode ser uma boa embalagem para grampos de cabelo, e todos eles ficarão no lugar. Mantenha todos os seus elásticos de cabelo juntos. Você já levou uma fronha de travesseiro? Deveria. Ela não ocupa muito espaço, mas caso você se sinta desconfortável durante a viagem, basta encher a fronha com algumas roupas. Voilá, você tem um travesseiro. Além disso, coloque uma folha de secadora dentro de sua mala. Dessa forma, suas roupas ficarão com cheiro agradável mesmo em viagens longas. Não se esqueça de fazer uma cópia do seu passaporte e levá-lo em sua carteira, só para garantir. E você também pode ter uma cópia digitalizada na nuvem. Outro bom item para levar é um carregador. As tomadas em aeroportos e aviões nem sempre funcionam. Além disso, leve consigo um giz de cera. Ele será útil se você precisar escrever algo. As canetas não funcionam bem em aviões devido à pressão do ar, e os lápis quebram. O giz de cera estará sempre à mão. Além disso, um prendedor de roupa é outra coisa útil. Sabe quando você chega e quer evitar que sua escova de dentes toque em alguma superfície? Use o prendedor como um suporte. Outro item pequeno, mas útil, é um prendedor de pão. Eles servem para muitas coisas. Você pode usar como um marcador de página, prendê-lo na extremidade do rolo de fita adesiva ou para manter os cabos enrolados no lugar. Mas, acima de tudo, eles são indispensáveis para seus chinelos. As tiras são fáceis de soltar. Para evitar isso, basta passar o clipe de pão na parte inferior. Ele servirá como um tampão e seus chinelos durarão mais. O que vestir? É claro que o conforto é prioridade. Calças de moletom e leggings são muito mais confortáveis do que jeans. Uma jaqueta confortável garantirá que você não passe frio. Também é bom ter um cachecol com franjas. Eles são elegantes e se transformam em uma capa. Além disso, certifique-se de estar usando meias de compressão. Elas evitarão que suas pernas fiquem inchadas durante a viagem. Outra coisa importante pode ser um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Eles serão um divisor de águas se houver um pequeno ser humano gritando no avião. E um truque infalível, marque sua bagagem como frágil, mesmo que não haja nada de frágil nela. Dessa forma, ela será melhor tratada e sairá no primeiro lote após o voo. A maioria das pessoas dorme ou navega em seus telefones enquanto viaja, mas alguns viajantes podem até jogar jogos de tabuleiro. Mas se precisar jogar um dado, aí vem um problema. Se você não o jogar com cuidado suficiente, poderá perdê-lo ou acabar rastejando sob os assentos para procurá-lo. Então mantenha os dados em um pequeno recipiente de plástico transparente. Basta agitar o recipiente e ver o que você obteve. Para encontrar lugares legais para visitar, procure nas mídias sociais, confira as fotos e os vídeos que as pessoas publicam e vá a qualquer lugar que tenha chamado a sua atenção. Batedores de carteira existem em todas as cidades, mas há um truque. Torne seus objetos de valor menos atraentes para eles. Você tem uma câmera cara? Coloque fita adesiva nela como se estivesse com algum defeito, e os batedores de carteira pensarão que ela está quebrada. Faça o mesmo com seu telefone, laptop e qualquer outra coisa que não queira que seja roubada. Você já ficou com um monte de moedas estrangeiras depois de uma viagem que são totalmente inúteis? Algumas moedas e notas são legais para guardar como lembranças, mas o excesso é muito incômodo. Para evitar isso, basta doar as moedas que sobraram antes de deixar o país. Uma boa ação e também menos peso nos bolsos na volta para casa. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la.
Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança.
não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Sejamos realistas, os aeroportos podem ser bastante irritantes, mas o mais irritante deles é provavelmente ter que tirar o laptop da mochila e colocá-lo em um compartimento separado ao passar pela inspeção de segurança. Mas é claro, eles não nos obrigariam a fazer esses movimentos extras se não houvesse um bom motivo para isso. Os laptops são densos e os raios-x não conseguem penetrá-los, portanto é fácil esconder algo perigoso neles. Se o dispositivo estiver descoberto e sozinho em um compartimento separado, será mais fácil para os scanners capturarem algo perigoso. A maioria dos aviões é branca. Há alguma vantagem em escolher exatamente essa cor? Não, a tinta branca não faz com que o avião pareça mais leve. Tampouco faz economizar dinheiro com a pintura. Aqui estão os motivos reais da escolha: segurança, eficiência e conforto. Os primeiros aviões tinham uma cor metálica. O problema aqui é que o metal é propenso à corrosão, portanto, pintá-lo é uma ótima maneira de proteger um avião contra a corrosão. O branco é preferido por vários motivos. Primeiro, os aviões voam muito acima das nuvens e ficam muito expostos à luz do sol. O branco é a cor que absorve menos calor e, portanto, os aviões brancos aquecem menos. Além disso, a luz solar faz a tinta desbotar. Um avião colorido terá sua pintura desbotada muito rapidamente e precisará ser repintado, e a repintura é cara. Portanto, pintar a aeronave de branco é uma opção mais duradoura. Além disso, qualquer dano é mais facilmente percebido em uma superfície branca, então esse é mais um ponto a favor da cor branca. Sempre embarcamos pelo lado esquerdo do avião, sem exceções. Por alguma razão, o lado direito simplesmente não parece ser uma opção. Sim, isso é feito de propósito. Primeiro, o capitão geralmente se senta à esquerda. Dessa forma, é mais fácil para o piloto alinhar o avião com a ponte telescópia do terminal. Além disso, as aeronaves são abastecidas e carregadas com bagagens no lado direito. Como as pessoas embarcam no avião pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser perturbada e não há perigo para os passageiros. A consistência na escolha de um único lado ajuda a fazer com que tudo funcione de forma mais eficaz. Como todos sempre entram pela esquerda, todas as pontes de embarque são projetadas para serem fixadas no lado esquerdo do avião. Se cada avião tivesse a liberdade de escolher o lado, isso criaria um tanto de confusão e afetaria a logística por trás do processo.
há mais perguntas surgindo. Por exemplo, o que significa aquele triângulo preto desenhado acima de uma das janelas? Aparentemente, ele marca o assento de onde se tem a melhor vista da asa do avião. Ele é necessário para que a tripulação encontre o local o mais rápido possível se, em caso de emergência, precisarem inspecionar os motores, os aerofólios ou os flaps. Essa marcação economiza muito tempo. Outra coisa é que as fileiras de assentos não são bem alinhadas com as janelas. Isso é uma questão de negócios. Originalmente, todos os aviões são projetados com fileiras e janelas perfeitamente alinhadas, mas quando uma companhia aérea compra uma aeronave, ela acrescenta alguns assentos adicionais, deixando-os mais próximos uns dos outros. Dessa forma, elas têm mais assentos, o que significa mais passageiros, e portanto podem vender mais passagens. Mas você tem menos espaço para as pernas e pode ficar sem janela. Além disso, todas as janelas têm cantos arredondados, e isso é feito por motivos de segurança. Antigamente havia aviões com janelas quadradas, mas elas causavam acidentes porque não suportavam pressões de alta altitude. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica externa é menor do que a no interior da cabine. Portanto, há uma grande diferença de pressão dentro e fora do avião, o que gera estresse. Sem janelas, essa tensão flui suavemente pelo material. Uma janela quadrada se torna um obstáculo e o fluxo de tensão precisa mudar de direção. A pressão se acumula nos cantos, provocando rachaduras. Como resultado, essas janelas se quebram. As janelas ovais permitem que a tensão flua mais suavemente, evitando a concentração de tensão. Portanto, as janelas ovais são mais seguras. O vidro usado na produção é o acrílico esticado e há 3 painéis separados. Isso é feito como uma medida de segurança, caso haja qualquer rachadura. Dessa forma, pelo menos um painel permanecerá intacto o tempo todo. Você já notou aqueles pequenos buracos nas janelas? Na verdade, o pequeno orifício está apenas no painel que fica no meio. Sua função é regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine. Dessa forma, o painel externo pode suportar a carga. Se o painel externo quebrar, o painel do meio, mesmo que tenha um furo, conseguirá manter a janela intacta. Além disso, esse orifício evita que os vidros embacem. Agora, digamos que você queira relaxar e assistir a um filme. Felizmente, tem fones de ouvido, mas eles são estranhos, tem um plug de 2 pinos. Não, isso não é algum motivo de tecnologia avançada. Trata-se de uma medida inteligente para evitar roubos. Se você não puder usá-los em nenhum outro lugar a não ser no avião, ninguém terá vontade de roubá-los. Fora do avião, eles são basicamente inúteis. E então eles trazem comida. Há quem adore comida de avião e quem não goste muito dela. Mas a maioria das pessoas concorda que a comida tem um sabor diferente no ar. Acontece que isso é realmente um fato. A baixa pressão do ar, a falta de umidade e o ruído de fundo que temos em grandes altitudes alteram o funcionamento de nossas papilas gustativas. Elas se tornam menos sensíveis a alimentos doces e salgados, de modo que as companhias aéreas precisam usar mais temperos. Você já imaginou o que aconteceria se alguém abrisse acidentalmente a porta de um avião? Isso não acabaria bem. Seria muito perigoso, para dizer o mínimo. Mais especificamente, logo haveria falta de oxigênio na cabine. Mas felizmente ninguém pode abrir essa porta acidentalmente. A diferença de pressão entre o interior e o exterior torna isso quase impossível. Seria necessária uma força imensa para abri-la. As portas foram projetadas para se abrirem sozinhas em caso de emergência. Por falar em segurança, durante a decolagem e o pouso, a tripulação diminui a luz da cabine. Isso é feito por um bom motivo. Dessa forma, em caso de emergência, você verá tudo com mais clareza. Seus olhos se acostumarão com a escuridão e será mais fácil evacuar o avião. Agora sobre os pilotos. Eles sempre usam aqueles óculos de sol descolados, mas o objetivo não é parecer legal. Eles são usados para proteger os olhos. Ao longo de sua carreira, os pilotos precisam cuidar de sua visão. Mas o problema é que essa não é uma tarefa fácil quando se é piloto. A radiação solar prejudicial que o Sol emite é filtrada pela atmosfera da Terra, de modo que a luz solar não é muito prejudicial para você se passar a maior parte do tempo no solo. Mas no céu a situação é diferente. Há menos ar lá e o brilho é muito maior. A cada 300 metros de altitude, a radiação solar é cerca de 5% mais forte. Em média, as aeronaves voam a uma altitude de 10 mil metros. Isso significa que a quantidade de radiação ultravioleta lá em cima é 175% maior do que no solo. Isso é muito prejudicial para a visão de qualquer pessoa. A grande quantidade de tempo que os pilotos passam no ar os torna vulneráveis a diversos problemas oculares, e ter problemas oculares pode custar a carreira de um piloto. Portanto, usar óculos de sol é algo crucial para eles, e esses óculos devem ser da melhor qualidade. Eles devem minimizar o impacto da luz solar e resistir aos raios ultravioleta, proporcionando proteção total aos olhos.
Além disso, não podem ser polarizados, pois a polarização pode atrapalhar a percepção das telas do cockpit. Eles devem proporcionar a melhor nitidez, diminuir a fadiga ocular e minimizar a deformação das cores para que os pilotos possam ver como se estivessem sem óculos de sol. Bem-vindo a bordo do nosso voo de Londres para Miami. Levaremos 4 horas e 30 minutos. O tempo em Miami está... Espere, o piloto falou 4 horas e meia? Parece um sonho, mas provavelmente se tornará realidade daqui a menos de 10 anos. A Boom Supersonic, uma fabricante de aeronaves, está trabalhando em um jato supersônico para passageiros, é o Overture, e ele poderá transportar entre 65 e 80 pessoas com o dobro da velocidade das aeronaves comerciais atuais. Uma das principais companhias aéreas americanas está interessada em comprar cerca de 40 aviões. O avião custará cerca de 200 milhões de dólares. Recentemente, ele passou nos testes do túnel de vento. Se tudo correr bem, o primeiro protótipo finalizado do Overture sairá da fábrica em 2025 e viajará a quase o dobro da velocidade do som. O avião poderá performar sua velocidade máxima sobre o mar, portanto será ideal para voos transatlânticos. Então, viajar de, digamos, Nova York a Paris não deve levar mais de 4 horas. Mas primeiro será preciso obter todas as permissões oficiais. Algumas pessoas são céticas sobre o conceito de superjato de passageiros, pois se lembram da história do Concorde. Esse avião de luxo levava pessoas de Londres a Nova York em cerca de 3 horas e atendia a outras conexões transatlânticas. As passagens custavam incríveis 10 mil dólares por assento, e os passageiros tinham acesso a um lounge super exclusivo com lagostas e carne de Angus no almoço. O Concorde fez seu último voo comercial em 2003. Era um bebedor insano de combustível. Além disso, a reclamação sobre seu estrondo sônico era rotineira por moradores das proximidades dos aeroportos. O Overture promete ser mais econômico em termos de combustível, mais leve e ter um software melhor, o que o tornará mais aerodinâmico. O ruído ainda pode ser um problema, porque aeronaves supersônicas precisam de motores aerodinâmicos que são bem barulhentos. Isso certamente mudará no futuro, pois os aviões percorreram um longo caminho desde o primeiro voo motorizado em 1903, com os irmãos Wright viajando 37 metros em 12 segundos na Carolina do Norte, ainda com a ajuda de uma catapulta para alçar voo. A velocidade máxima naquela época era de cerca de 48 km por hora, mas ainda parecia bastante impressionante. O primeiro serviço aéreo de passageiros do mundo começou apenas 11 anos depois. O voo de St. Petersburg para Tampa, ambos na Flórida, durou 23 minutos. Cobrir a distância de carro ao redor da Bahia demorava cerca de 20 horas, portanto esse voo representou uma enorme economia de tempo. As passagens custavam 5 dólares e esgotaram com 16 semanas de antecedência, mas a companhia aérea faliu em 4 meses. A nova era na aviação começou na década de 1950, com o motor turbofan, o que foi possível quando começaram a usar materiais resistentes à temperatura e complexos sistemas de resfriamento de ar. Os aviões também ficaram mais leves por ser feitos de compósitos. As asas melhoraram ao longo dos anos. O aerofólio, que faz o ar viajar mais rápido acima da asa do que abaixo dela, tornou-se o verdadeiro divisor de águas. Graças a ele, os aviões mantêm uma velocidade baixa durante a decolagem, o que significa que eles se movem com suavidade e consomem menos combustível. O avião mais rápido do mundo até agora é o North American X-15. Era movido a foguete feito de alumínio e titânio. Uma enorme cauda em cunha o ajudava a ficar estável nessa super velocidade. O avião foguete estabeleceu o recorde mundial, atingindo uma altitude de 108 quilômetros. Ah, para ficar ainda mais impressionante, isso aconteceu em 1967. Então, se já era possível naquela época, por que ainda não voamos em foguetes ou pelo menos em aviões supersônicos, especialmente em voos de longa distância? Em termos de velocidade, os aviões de passageiros ainda estão onde estavam há 50 anos, sobretudo porque acelerar os voos também os tornaria muito mais caros. Voar mais rápido significa queimar mais combustível. Além disso, os motores supersônicos são caros de produzir e de manter. Outra razão são as forças naturais. Os ventos afetam a velocidade de um avião e nenhuma tecnologia pode controlar o vento. Um forte vento de cauda pode ajudá-lo a avançar a uma velocidade mais alta e um vento contrário pode desacelerar a aeronave.
Os aviões voam principalmente em altitudes de até 11 km. Lá em cima, o ar é mais rarefeito, o que significa que há menos resistência e um avião pode voar mais rápido e economizar combustível. Além disso, as temperaturas mais baixas tornam os motores a jato mais eficientes. Outra vantagem de voar por essa parte da atmosfera é que ela é menos turbulenta, então os voos são mais suaves. Jatos particulares não podem voar tão alto, eles são menores e seus motores não são fortes o suficiente para atingir tal altitude, então eles ficam em uma altitude em torno de 4,5 km. Já reparou naqueles rastros brancos que os aviões deixam para trás? São as trilhas ou esteiras de condensação e são como nuvens artificiais que os aviões deixam para trás. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro, as temperaturas ficam bem baixas, em cerca de 55 graus Celsius negativos, e a água se transforma em partículas de gelo. Quanto maior o nível de umidade, maiores ficam as trilhas, e você ainda pode vê-las muito depois de o avião desaparecer. Portanto, rastros grossos e longos podem ser um sinal de uma tempestade que se aproxima. Às vezes, os rastros podem até ser coloridos. As gotículas de água que se formam na atmosfera podem congelar em diversos tamanhos e refletir a luz solar em diversos comprimentos de onda, causando o efeito de um arco-íris. Quando todas as cores se misturam, aparece o branco, a cor mais comum da esteira de condensação. Os aviões não decolam a favor do vento, mas contra ele. Tipo uma pipa. Para fazê-la voar, você a lança contra o vento, e lá vai ela. Isso acontece porque existem 4 forças de voo: sustentação, peso, empuxo e arrasto. A sustentação é gerada porque a velocidade do ar é maior acima da pipa do que abaixo dela. A pipa é empurrada para cima. Esta é a força de elevação. Passar por uma tempestade é uma experiência bastante assustadora, mas é realmente tão perigoso quanto parece. De fato, os momentos mais críticos com tempo de ventania são a decolagem e a aterrissagem. Os fabricantes de aviões testam suas aeronaves e especificam os limites de velocidade nos quais os pilotos devem se mover em diferentes condições climáticas. Em alguns aeroportos, os ventos são muito fortes durante todo o ano, então o pouso pode ser bastante instável. O treinamento do piloto é fundamental para pousar quando o vento bate na pista. Às vezes, o vento muda inesperadamente de velocidade e direção. O piloto tem que saber bem o que está fazendo para pousar quando a direção do vento muda. Caso contrário, o risco de ultrapassar a pista é real. O calor extremo é outra condição climática que pode impedir um avião de voar. Os aviões voam gerando sustentação com suas asas. O ar abaixo das asas leva o avião para cima. Em calor extremo, um avião não pode produzir tanta sustentação, porque o ar quente se expande e se torna bem menos denso que o ar frio. Com menos sustentação, pode ficar muito difícil de o avião decolar e voar. É improvável que a eletrônica responda bem ao calor ou à umidade extremos, e o sistema pode falhar. Jatos menores não podem operar a uma temperatura acima de 48 graus Celsius. Os aviões Airbus e Boeing maiores têm melhor desempenho abaixo de 52 graus. Os bips misteriosos que você ouve durante o voo são uma espécie de linguagem secreta que a tripulação usa para se comunicar. O toque que você ouve logo após a decolagem informa a tripulação que o trem de pouso está sendo recolhido. Um único toque durante o voo é sinal de que um dos passageiros precisa do auxílio da tripulação. Quando estão servindo refeições e falta alguma coisa, eles podem pedir a ajuda de colegas usando uma combinação de toque alto e baixo. 3 tons baixos significam que uma grande turbulência está se aproximando, então a tripulação precisa apertar o cinto. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? Não há com o que se preocupar. Isso acontece quando o piloto desconecta um avião da rede elétrica do aeroporto e passa para a de bordo. Essa transição rápida pode causar intermitência. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave.
Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na Cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado mais desafiador de pousar no mundo. Apenas 8 pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses 8 pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só 2 companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6 mil metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes, que treinam cruzando a geleira de Khumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de 6 andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira a outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor, mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylândia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então é essencial que elas sejam bem protegidas. E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminui o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproximem mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele. Você também não conseguirá ver o Taj Mahal de cima. Como ele é uma das peças de arquitetura mais importantes, antigas e bonitas do mundo, também precisa de medidas extras de segurança. A construção foi feita nos anos 1600.
A Unesco anunciou-a como Patrimônio da Humanidade em 1983. As autoridades indianas proibiram voos acima dele em 2006. Elas fizeram isso para proteger não só a construção, mas também as multidões de turistas que a visitam todos os anos, entre 7 e 8 milhões de pessoas. O Palácio de Buckingham é conhecido por ser a residência da monarquia britânica. Então, para a segurança do rei, uma zona de exclusão aérea foi definida lá. Aviões também não têm permissão de sobrevoar o Castelo de Windsor, para garantir que a família real fique igualmente protegida. Outras construções britânicas importantes com zonas de exclusão aérea incluem a casa de número 10 da Downing Street, que é a residência e o escritório oficial do primeiro-ministro britânico, e as casas do parlamento. A casa de George Washington em Mount Vernon, Virgínia, só pode ser sobrevoada acima de 460 metros de altitude. A histórica mansão de madeira foi construída para o presidente George Washington entre 1758 e 1778. Infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. Então, para preservá-la, as autoridades resolveram proibir vibrações produzidas por aeronaves. É por isso que mais uma zona de restrição aérea foi estabelecida lá. Ela cobre o espaço aéreo acima desse ponto histórico nacional. Deve ser por isso que raramente encontramos fotos dessa casa vista de cima. Por ser a residência do presidente dos Estados Unidos, não é permitido sobrevoar Washington no Distrito de Colômbia. Lá também fica o Congresso e outras instituições. Então, as autoridades criaram uma área de regras especiais de voo, que se estende por um raio de 48 quilômetros a partir do Aeroporto Internacional Ronald Reagan. Isso quer dizer que esse é um dos aeroportos com decolagens e pousos mais precisos do mundo. Os pilotos precisam tomar cuidado para não entrar em regiões restritas, o que pode resultar em decolagens desconfortáveis para passageiros. Sempre que um piloto invade uma zona de restrição aérea, um grande problema se instala, como o que aconteceu em 2005, quando um piloto entrou em uma área proibida sem querer. O Capitólio teve que ser evacuado imediatamente e todas as atividades foram interrompidas. Outras capitais do mundo têm exigências parecidas, como Budapeste, por exemplo. Na capital da Hungria, os aviões não têm permissão para sobrevoar a cidade antiga de Peste e os montes de Buda. Quase todo o tráfego aéreo é proibido acima de Paris também, com algumas exceções. Aviões que voam mais alto que 2.000 metros. Helicópteros são proibidos nos perímetros da cidade. Só alguns que estão em missões específicas têm autorização para passar por ali. Geralmente, os aviões de passageiros não podem se aproximar da ilha de Manhattan também, em parte por causa dos prédios muito altos que existem lá e pelo risco de colisão. Mas o principal motivo são os 3 maiores aeroportos de Nova York: o Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, o Newark Liberty e o LaGuardia. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, o tráfego aéreo naquela região precisa ser muito bem controlado para que não ocorram colisões. Os aeroportos estão entre os lugares mais visitados e ao mesmo tempo misteriosos que existem. Então vamos ver o que está acontecendo nos bastidores e que segredos eles escondem. Em alguns existem pessoas especiais chamadas profilers. Elas dão vida a um programa especial chamado SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, ou Técnicas de Observação de Passageiros em português, que analisa mímicas, gestos e comportamento para detectar suspeitos. O trabalho é perceber sinais não verbais de ansiedade, gente lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de maneira incomum, pode convidá-la para uma inspeção. Lá, há uma conversa para tentar saber mais a respeito dela e confirmar ou não as suspeitas. Os agentes aeroportuários também podem estar observando você desde a verificação de segurança até o portão. Em alguns aeroportos, há scanners de reconhecimento facial que podem rastreá-lo facilmente. Eles são equipados com um software especial que compara os rostos dos passageiros com suas identidades. Lembre que, se você não carregar seu laptop antes do voo, ele poderá ser confiscado. Não é incomum que um oficial de segurança peça para você ligar seu dispositivo. Se não fizer isso, o computador pode ser levado para uma verificação adicional. Por motivos de segurança, é fundamental certificar-se de que não foi adulterado ou modificado de forma que possa causar danos durante o voo. Colocar uma escova elétrica na bagagem despachada pode causar problemas. Alguns modelos possuem baterias de lítio em seu interior, que são capazes de provocar sérios transtornos no ar. É por esse motivo que deixar uma na mala despachada não é uma opção.
mas você pode armazená-la em sua bagagem de mão. Ao mesmo tempo, se a sua funcionar com pilhas AA, tudo bem colocá-la onde quiser. Qualquer pessoa que já viajou de avião conhece a regra sem líquidos. Mas nem todo mundo sabe que ela também se aplica a pasta de amendoim, cremes, loções, maquiagem líquida, lâmpadas de lava, pasta de dente, globos de neve, alguns tipos de medicamentos, desodorantes e até palmilhas de gel. Agora vamos sair um pouco e olhar para os pontos de pouso. Os aeroportos cobram altas taxas das companhias aéreas para pousar em suas pistas em determinados dias e horários específicos. Mas o mais interessante é que essas vagas podem ser compradas e vendidas. Por exemplo, em 2016, a Oman Air pagou à Air France cerca de 75 milhões de dólares por um horário de chegada matinal em Heathrow, Londres. Você deve ter notado que as tarifas aéreas aumentaram na última década. Isso se deve aos preços extremamente altos dessas vagas. Os controladores não monitoram apenas os aviões no céu, como muitas vezes você pode ver nos filmes, mas também cuidam dos movimentos no solo. Sem contar a iluminação das pistas. Existem 3 tipos de controladores de tráfego aéreo: em rota, de terminal e de torre. Cada um tem sua própria área de responsabilidade. E contam com cerca de 5 monitores com informações que mudam constantemente, pois incluem condições meteorológicas e dados sobre outras aeronaves. Você deve conhecer isso. Chega a um posto de controle de segurança e, de repente, descobre que tem algo proibido em sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, ainda existe a chance de salvar seu canivete favorito. Em alguns aeroportos há serviços postais no local, e você pode ter a oportunidade de enviar seus pertences para qualquer endereço que fornecer. Mas as taxas de envio são bem altas. Além disso, certos itens são proibidos e os correios não os entregam. Os aeroportos podem estar vendendo sua bagagem perdida agora mesmo. Claro, eu não digo que não há chance de recuperar sua mala que foi para um destino diferente. Mas com a mesma probabilidade, há possibilidade de não vê-la novamente. Nesse caso, as autoridades alfandegárias têm o direito de vender em um leilão seus pertences extraviados. A maioria dos locais possui uma venda anual de bagagem perdida. Depois de pagar uma taxa de entrada, qualquer um pode dar lances em eletrônicos, roupas, bolsas e outros itens. Ao voar, há uma chance de ter uma celebridade a bordo, mas quase ninguém saberá disso. Grandes aeroportos têm procedimentos de check-in e segurança separados para celebridades. Elas costumam embarcar no avião diretamente por uma porta escondida localizada ao lado da ponte de embarque. Algumas companhias também utilizam carros bacanas para transferir passageiros VIPs do prédio do terminal para a aeronave. A maioria das pessoas chega para uma viagem aérea com bastante antecedência. E a atividade mais popular enquanto se espera um voo é vagar pelo free shop. E mesmo que elas raramente planejem comprar alguma coisa lá, produtos diferentes acabam em suas cestas de compras. Isso porque muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial, que faz com que os passageiros se sintam relaxados e à vontade. Estou falando de todas aquelas janelas enormes, muita luz, cadeiras de massagem e áreas de estar confortáveis. E estatisticamente, viajantes calmos têm 10% mais chance de gastar dinheiro com produtos e alimentação. Os designers pensam muito nos layouts desses locais, o que ajuda a garantir o fluxo tranquilo. E o ponto principal aqui é uma navegação fácil que pode evitar que as pessoas se percam. Isso é alcançado por meio de dicas de design sutis, mas muito eficazes. E colocar a Free Shop entre os postos de controle de segurança e os portões de embarque é uma delas. O local supostamente ajuda a relaxar depois que se passa pela segurança e leva o passageiro aonde ele precisa ir. Por falar em comida, um restaurante de chefe famoso no aeroporto pode não ser tão bom quanto o que fica fora. Não são os próprios chefs, mas as empresas de restaurantes especiais são responsáveis pelos pontos de venda nos aeroportos. Um dos motivos é a segurança extremamente rigorosa que envolve as entregas, inclusive de alimentos. Ainda é possível ter uma boa refeição, mas não será a mesma. Agora, vou falar sobre mais uma maneira pela qual os aeroportos manipulam você para gastar seu dinheiro. Eles fazem você andar pelas lojas brilhantes do Free Shop logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que a passagem por elas costuma virar para a esquerda. Isso é feito porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para esse lado ao passar pelas lojas.
E a zona Duty Free indo para a esquerda deixa mais espaço à direita, para onde os passageiros provavelmente olharão. Ah, e você já reparou quantos espelhos existem nos aeroportos? Eles são colocados estrategicamente para fazer os locais parecerem maiores e criar a ilusão de mais espaço. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a sensação de claustrofobia e torna a experiência mais confortável para os viajantes. Se tiver oportunidade, não troque dinheiro lá dentro, você não conseguirá uma boa tarifa. Quem não comprou moeda local antes de embarcar, pode encomendá-la online e retirá-la no aeroporto de chegada. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência para um pedido assim. Ou, pode ser ainda melhor, usar um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro no seu destino final. Agora, você já prestou atenção aos códigos dos aeroportos? Os mais usados são os de 3 letras. Por quê? Na década de 1930, nos Estados Unidos, os pilotos usavam as 2 letras do Serviço Nacional de Meteorologia para se referir a aeroportos de cada cidade. Mas logo o número deles no país superou o desses códigos. É por isso que as companhias aéreas expandiram esse sistema adicionando a 3ª letra. Geralmente era X, foi assim que LA Los Angeles se transformou em LAX. E mesmo que não deva haver 2 com o mesmo código, alguns soam tão parecidos que você pode facilmente confundir um com o outro. Por exemplo, veja este com as iniciais CGP em Bangladesh. E aqui temos CPG para um aeroporto na Argentina. É perigosamente fácil voar para o lugar errado, então preste atenção. A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantes, nas quais é preparada ao mesmo tempo a comida para os passageiros de diferentes companhias aéreas. E como essas deliciosas refeições de avião devem ser feitas cerca de 6 a 10 horas antes do voo, as cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o cardápio de cada voo é desenvolvido com até 1 ano de antecedência. Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e aumenta as despesas. A American Airlines, por exemplo, conseguiu economizar $40 mil por ano em 1987, após remover apenas uma azeitona de cada salada que servia em seus voos. Se você tiver um longo tempo entre os voos, ir para o hotel mais próximo para descansar pode não ser a opção mais barata. Há um truque muito melhor. Verifique se o aeroporto ou a companhia aérea vende acesso 24 horas à zona da sala VIP. Na maioria dos casos, você pode ter lanches e bebidas gratuitos e ainda usar cabines de banho gratuitas, além de quartos para descanso a um preço muito acessível. Há um termo para se referir aos primeiros 60 minutos após a liberação do check-in, a hora dourada. É o momento em que os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas áreas de comércio e duty-free do aeroporto. E ter os assentos mais confortáveis bem ali em frente às lojas é um truque inteligente para atrair as pessoas para as compras. Sentar em uma cadeira confortável enquanto olha para uma placa chamativa ou vitrine pode ser tentador. Se você sempre quis saber o que acontece com sua bagagem durante o período em que está a bordo, a resposta curta é que os funcionários do aeroporto não sabem quando ela sai da responsabilidade deles e provavelmente não se importam muito. Desculpe. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners leem o código de barras e separam as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas dos manipuladores delas no aeroporto são levá-las da área de check-in até o portão, movê-las de um portão para outro caso haja uma conexão e transportá-las do avião para a área de retirada de bagagem. E é isso. Portanto, se a sua bagagem não se mover rápido o suficiente, pode atrasar para o seu voo de conexão. Ou exatamente o oposto, chegar ao seu destino antes porque você está preso no controle de passaportes. Outro problema pode surgir se você esquecer de arrancar adesivos antigos mostrando um destino diferente. Nesse caso, o scanner pode enviar sua mala para o país errado. Você chega ao aeroporto já antecipando algumas semanas de afastamento do trabalho e todos os seus problemas diários, para o carro no estacionamento e descobre que isso vai custar uma pequena fortuna. Por que tanto? Na verdade, os estacionamentos dos aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que são erguidos, a construção, a manutenção de tudo depois que já está em operação, tudo custa uma quantia considerável de dinheiro. E alguém tem que pagar por isso, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é muito conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não está pronto para pôr a mão no bolso para esse conforto extra, é melhor pegar um táxi. Aqueles rastros brancos que os aviões muitas vezes deixam para trás em grandes altitudes são facilmente confundidos com o escapamento do motor.
mas na maioria das vezes isso não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco das grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo permanecem visíveis. Se já está úmido lá em cima, então há mais água e o rastro é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Se alguém conseguisse abrir a porta no meio do voo, seria imediatamente puxado para fora do avião pela mudança repentina na pressão do ar. E também causaria sérios danos à aeronave. Felizmente, isso é quase impossível. As portas abrem para dentro, enquanto a pressão da cabine as empurra para fora. A diferença entre a pressão interna e externa impossibilita a abertura da porta. Pode parecer estranho que a tripulação se importe se a cortina da sua janela está aberta ou fechada. A principal razão é para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de ajudar as pessoas a relaxarem rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que elas tenham que se acostumar com a luz antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas fiquem abertas quando a aeronave está prestes a decolar ou pousar é para que a equipe de terra possa ver se há algum problema a bordo. Por exemplo, em caso de incêndio na cabine, o pessoal de solo perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as persianas estiverem abaixadas, eles podem perder um tempo precioso para o resgate de passageiros e da tripulação. Já reparou nos números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de um rumo de 360 graus, ou norte. Junto com os números, as letras R e L indicam se a pista mais próxima está à direita, R, ou à esquerda, L. Toda aeronave comercial tem apenas uma asa. Isso mesmo, as asas esquerda e direita são na verdade duas partes de uma única. Os primeiros aviões foram chamados de biplanos porque tinham duas asas, uma na parte superior e outra na inferior da fuselagem. Elas eram conectadas por suportes e fios que formavam uma espécie de caixa que basicamente permitia que a cabine não se desfizesse no ar. Isso era necessário para as velocidades mais baixas que os primeiros aviões conseguiam desenvolver, mas à medida que os motores aumentaram de potência, a segunda asa se tornou desnecessária. A asa única também serve como suporte para toda a estrutura. Olhando pela janela na asa, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo nela. Parece estranho, pois poderia atrapalhar a aerodinâmica, mas está lá por segurança. Em caso de pouso de emergência, esses ganchos são usados para prender as cordas que ajudam os passageiros a sair do avião pelas asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará todos a manter o equilíbrio e descer sem cair. Existem vários fluxos de ar extremamente rápidos no alto da atmosfera do nosso planeta. Os caminhos são sinuosos, mas há um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aviões de passageiros os utilizem. Quando um deles se aproxima de uma corrente, pode-se ajustar a direção dela e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. Nuvens, especialmente as de trovoada, podem indicar que uma área de turbulência está à frente. Mas às vezes ocorre turbulência no ar limpo, quando um avião pode cair alguns metros e começar a tremer sem qualquer aviso. Isso acontece quando dois corpos de ar colidem em velocidades muito altas, e isso é absolutamente invisível, então os pilotos não podem dizer quando poderia acontecer. As chances de entrar em uma área de turbulência de ar limpo são maiores em baixas altitudes sobre cadeias de montanhas e perto das correntes de jato. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção logo após o pouso, mas ainda pode concluir com segurança o voo. A fuselagem conduz eletricidade bem o suficiente, e como um para-raios, o choque provavelmente atingirá uma das pontas da aeronave, uma das asas ou o nariz. Depois irá procurar o chão, e como não vai encontrar, sairá pelo final da cauda. É mais fácil a eletricidade rolar pela superfície do que entrar, então as pessoas a bordo estão a salvo de seus efeitos. Ainda assim, o relâmpago é poderoso e pode causar algum dano ao avião pelo lado de fora. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos.
Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: Hora Dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro.
Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou o cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte.